Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, Daniela, se puder abrir a câmera, melhor ainda. Estou abrindo, tá bom? Perfeito. E bem também. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para mediar a palestra de hoje, pela doutoranda Silene Aparecida. Ela fez um belo trabalho, que eu tive a oportunidade de ler, e ela traz importantes reflexões, a meu ver, pela minha leitura, das dores, das feridas abertas, e especialmente das paixões despertadas no personagem protagonista do filme O Coringa. É uma análise até perturbadora, porque, assim, no sentido de nos levar à reflexão da humanidade de alguns temas e sentimentos tão humanos. Então, agora eu passo a apresentá-la a vocês. Nossa palestrante de hoje é a Silene Aparecida Salácia Barreto. Ela é doutoranda em Linguística, mestre em Serviço Social pela Unesp, tem especialização em Gestão Pública em Saúde Pública pela Unirio, formação em Psicanálise pelo Instituto Távola, advogada com graduação em Direito pela Unifran, graduação em Psicologia também pela Unifran, graduação em Administração de Empresas pela Unifacep, graduação em pela Unifran, é psicóloga na Prefeitura de Franca, é psicóloga clínica com consultório particular, é coordenadora e professora do Instituto Távola Psicanálise de Franca, foi chefe da equipe da saúde mental e coordenadora do Serviço de Saúde Mental de 2004 a 2016, atuou como instrutora da Prefeitura Municipal de Franca, facilitadora de educação permanente em saúde para gestão de unidade de saúde SUS. Lembrando vocês que ela fará por mais ou menos 1 hora e depois desse momento vocês poderão fazer perguntas que as direcionarei a ela. Podemos começar, Silene? Podemos sim, né? Ok. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a professora Maria Flávia Figueiredo pela oportunidade. Gostaria de agradecer ao Grupo ARE, né, a todos os seus membros. Também a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, que é a CAPES, da qual eu sou bolsista. Bom, a gente pode começar pelo tema, né, do meu trabalho, que é a análise do filme Coringa sobre a perspectiva da trajetória das paixões. Bom, eu inicio, como eu utilizo a teoria da retórica, eu inicio falando sobre a retórica. E a retórica, ela nasceu na Grécia Antiga, né, com os sofistas, cujo patrono é Aristóteles. E a definição de retórica para Aristóteles é a faculdade de observar, em cada caso, o que se encerra de prova para criar persuasão. Estou apanhando aqui um pouquinho. Bom, o Oliver Rebu diz que a retórica é pluralista e multidisciplinar. Ela pode ser utilizada em abordagens argumentativas com o intuito de convencimento. Podemos utilizá-la nas mais diversas expressões, como na linguagem artística. E aqui, no caso, eu estou usando a linguagem cinematográfica.
Então, um filme é uma obra de arte o qual possibilita ao estudioso sobre a ótica da retórica fazer uma análise de relevância. O enredo do filme e todo o seu contexto possui a capacidade de sensibilizar elementos emocionais que assegura ao analista aprender as estratégias retóricas e argumentativas, da qual foi o que eu fiz nesse trabalho, nesse filme. A análise se dá por meio das três instâncias, etos, patos e logos. Etos, patos e logos compõem o tripé retórico que sustentará um discurso argumentativo e persuasivo. O ethos é tudo que está relacionado com o orador no momento do discurso. Patos são as emoções, as percepções sentidas e relacionadas ao auditório. O logos trata da matéria discursiva, dos argumentos, da linguagem, da estratégia de persuasão, de todos os meios utilizados pelo orador com o propósito de atingir e persuadir o auditório. Novamente, o Rebu ele afirma que patos para a retórica são as emoções, as paixões, sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com seu discurso. Para tanto, então, vamos usar os patos como referencial, juntamente com as paixões descritas por Aristóteles, no livro 2 da Retórica Aristotélica, e a teoria da trajetória das paixões de Figueiredo. Faremos, então, um recorte do objeto de pesquisa, ao exporemos apenas da cena que se passa no metrô, Filme do Coringa. Bom, Aristóteles, em sua obra da Retórica, classifica 14 paixões. Ele fala da calma, do amor, da confiança, da vergonha, da imprudência, do favor, da compaixão, da inveja, da emulação, do desprezo, da cólera, da indignação, do ódio e do temor. Para esse trabalho, eu utilizei a cólera e a indignação, que nós vamos ver quando for oportuno. Bom, Aristóteles considera que as paixões são capazes de provocar alterações físicas e mentais, sentimentos de dor e prazer, mobilizar fantasias, crenças, desejos, alterar julgamentos e até mesmo colocar o sujeito que as vivenciam em situações de ação e mudança, seja de opinião ou de comportamento. Então, Aristóteles ele demonstrou os 3 estágios das paixões. Então, quando a paixão é suscitada, pode haver uma mudança de julgamento. E essa mudança de julgamento provoca uma ação. É o que ele demonstrou, eu estou colocando aqui nesse gráfico. Figueiredo propõe pensarmos a trajetória das paixões de forma mais ampliada. Ela coloca mais 2 estágios em complemento ao de Aristóteles, que é a disponibilidade e a identificação, e que servirão de gatilho para os 3 estágios subsequentes de Aristóteles. Então, tem esse diagrama que está a trajetória de forma completa, né? A disponibilidade e a identificação, escrita por Figueiredo, o despertar da paixão, depois vem a mudança de julgamento e a ação. Todos esses itens, né, nós vamos ver daqui a pouco. Então, aqui é mais um gráfico para a gente visualizar como que é esse fluxo, né? E a gente vai ver passo a passo. Então, o primeiro estágio é o da disponibilidade. Figueiredo coloca que a partir de uma disponibilidade afetiva, as paixões apresentariam organizadas no aparelho mental uma disposição
disposição semelhante a uma prateleira, que as emoções se colocam em ordem de acessibilidade. As que têm mais uso estariam dispostas mais na superfície, e as de menos uso em compartimentos mais profundos. O segundo estágio é da identificação. Figueiredo continua dizendo que ela atribui e identifica uma carga cultural adquirida nesse segundo estágio, que é armazenada e corporificada de forma inconsciente no aparelho mental da pessoa ao longo de sua vida, que são as memórias, as lembranças, as marcas singulares da formação do indivíduo. Tudo isso contribuirão na construção de crenças e valores dessa pessoa. Em relação ao mundo externo, vai despertar paixões, provocará alterações psicofísicas e acarretará mudanças de julgamento e atingirá o objetivo último, que é a ação. Então, todo esse processo, né, esse processo da trava das paixões, Figueiredo demonstra de forma dinâmica, conforme esse gráfico aqui. Então, ela coloca a disponibilidade que pode vir acompanhada com memórias de fatos, com imaginação, com fantasias, que tudo isso vai poder haver uma identificação. E com essa identificação, um despertar da paixão, que pode levar a uma mudança de comportamento. E mudando esse comportamento, pode suscitar uma deliberação, uma escolha que a pessoa pode fazer, e até mesmo uma disposição. Isso acarretando numa ação. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho quem é o Coringa, né? O personagem desse filme do qual eu faço essa análise. Segundo o dicionário eletrônico de símbolos, o termo Coringa ele tem a origem na palavra africana Coringa, que tem o significado que é fingir ou matar. Coringa, ou Joker em inglês, é um antigo inimigo do super-herói Batman, que foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane para as histórias em quadrinhos. E atualmente o Coringa aparece representado nas telas dos cinemas, um filme americano de longa-metragem, de Todd Phillips, sendo encarnado pelo ator Joaquim Phoenix. O filme é um drama que desperta emoções, que fala sobre derrota, humilhação, subjugação e insanidade. É uma obra que mergulha nos detalhes das paixões. Como eu havia dito, nós vamos analisar apenas uma cena que passa no metrô. Então, a gente vai ver agora essa cena para a gente ver os detalhes e depois eu continuar comentando. Acho que a Priscila vai poder projetar para mim agora. Você é o que vou projetar, gente, só que aí eu não vejo a hora que eu coloco na tela. Então, se vocês não tiverem ouvido, por favor, abram um áudio para me falar, tá? Afaste-se das portas fechadas. Mas estava dançando a guerradinha, estava apaixonada. Vai, fala pra ele que você viu. É uma batata frita. Alô? Tô falando contigo aí. Vai ficar esnobando? Tá sendo legal, tia.
Tá achando graça, babacão? Ai, essa mulher. Here at last on the ground. Yeah. Sand in the clouds. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around and one where are the clouds? There ought to be clouds. Então, meu amigo, diz aí, qual é a porra da graça? Eu tenho uma doença. Eu vou dizer o que você tem, mamá. Então, comédia. Bom, essa cena que se passa no metrô, e nós vamos fazer uma análise. Eu pediria para o Tiziano colocar para mim os slides para a gente continuar.
Já que eu falei. Aqui. Sim. Bom, então essa situação experienciada no metrô mobiliza em Arthur memórias vividas no passado remoto e recente, como ações, humilhações, agressões, desrespeitos, que causa-lhe paixões. Em primeiro momento, se transforma em indignação. Para Aristóteles, indignação é a não aceitação, a revolta, entender a dor do outro que não mereceu, sentimento de pesar pelos infortúnios imerecidos, sentir aflição, compaixão pelos que são infelizes sem o merecer. A indignação é um valor que é recorrente para Arthur, pois durante sua vida passou por muitas situações de injustiça, de afronta, ultraje, situações de sofrimentos que não foram merecidos. Por isso que ele acabou ficando indignado, né, com a situação que ele presenciava lá na cena do metrô. Então, durante o filme, a gente pôde observar que desde criança, Arthur foi agredido pelos companheiros da mãe. Em adulto, ele apanha na rua. Então, a gente viu várias cenas durante o filme, né? Inclusive uma cena onde os adolescentes espancam o Arthur enquanto ele trabalhava. Arthur sempre sofreu coações e humilhações, desrespeitos, tanto do patrão, que grita e manda ele embora do trabalho sem piedade, quanto dos colegas que fazem bom ele. Arthur, ele presencia na cena do metrô, né, uma mulher frágil sendo coagida, desrespeitada, prestes a ser agredida e violentada. Há uma relação de assimetria entre os agredidos e os agressores. Todas essas ações incitam paixões em Arthur. Há nele uma empatia emocional, a dor e o sofrimento do outro sem merecimento. No caso, seria a empatia com a moça do metrô. Podemos dizer que essas vivências doídas, ao serem mobilizadas internamente de forma inconsciente, despertaram paixões que causaram em Arthur reações psicofísicas que dão origem à indignação, pois tudo aquilo que estava acontecendo o contrariava. Arthur nunca pôde manifestar suas emoções, e essa emoção atual também não pôde de pronto ser expressa. Foi contida e estrangulada. A psicanálise nos ensina que quando um sentimento é estrangulado, ele acaba por vazar em algum lugar. Em Arthur foi manifesto corporalmente nas risadas incontroladas. São risadas repletas de paixão que já não podiam mais ser contidas. Todas as vezes que Arthur vivenciava situações de angústia, humilhação e tristeza, expressavam-nas rindo, pois lhe era proibido ficar triste, devia sempre ser feliz. Dessa forma, a tristeza se transformava em risadas nervosas e descontroladas, que eram incompatíveis com seus sentimentos. E ao ser agredido com morros, chutes pelos três rapazes, paixões como a indignação e a cólera surgiram, uma paixão sustentando a outra. Para Aristóteles, cólera é um brado contra um erro de julgamento, contra o desrespeito, uma simetria rompida, que leva à vingança, é própria daquele que não tem nada a perder. Toda cólera segue certo prazer de vingar-se. Arthur no chão, agredido e espancado pelos três rapazes, é movido pela paixão, a cólera. Levanta-se, busca se reequilibrar, ele rompe com a assimetria existente entre ele e os agressores e muda de posição e julgamento. E subjugado passa a agressor. Arthur não se entrega. Arthur, ao se entregar à cólera, algo se rompe.
É como se ele houvesse ultrapassado o limite da sanidade e não tem mais nada a perder. Vemos que um dos rapazes tenta fugir e Arthur o caça como um bicho. Ele quer vingança. Dá-lhe não apenas um tiro, mas 4. Já queima-roupa, descarrega o revólver, rompe a barreira e entrega-se à loucura. Ao matar os 3 rapazes, liberta-se. Não precisou mais ser quem não era. Não houve mais risadas descontroladas. Agora passou a ser senhor de si mesmo. Os desejos mais contidos não precisavam ser reprimidos, poderiam ser realizados sem nenhuma censura. A dança executada no banho público é como um rito de passagem, é a sua libertação, é a incorporação de outro ser, é uma dança que caracteriza uma metamorfose. E Arthur transformou-se em outro e passou a ser Coringa. Conforme foi descrito por Figueiredo, a primeira etapa desse processo é a disponibilidade. É definida como um estágio da aceitação, disposição emocional do auditório, as emoções propostas em um determinado discurso. E ao analisar a cena do Perô, podemos dizer que os rapazes foram os oradores que impulsionaram, instigaram e ativaram todas as emoções presentes acumuladas pelo personagem, que no caso estava representando o auditório. E ao longo da sua vida, né, todas essas emoções contidas em sua subjetividade. Isso motivou um clima tenso de ameaça e ação. Tudo isso já era muito familiar para Arthur, o que incitou suas predisposições psíquicas, aflorando a afetividade e as paixões mais disponíveis em Arthur. A cena num vagão de trem, né, sem meios de fuga, subjugado por 3 homens jovens, colocou o nosso personagem sujeitado a um ambiente hostil que o levou a entrar em contato com suas emoções, com suas paixões, que são as marcas, os traumas, memórias de atos vividos, tanto no passado como no presente, e direcionou Arthur para o estágio seguinte, que é a identificação. Nessa fase, o auditório aciona seus conteúdos internos, que no caso foi o Arthur, né? A memória de vivências remotas e atuais, valores e situações que remetem a lembranças felizes ou traumáticas. Assim, o indivíduo responde a esse mecanismo em forma de paixão. O estímulo, que no caso seria o ambiente, né, o agressor, ativou em Arthur memórias antigas e recentes, traumas, dores, elementos inconscientes que suscitaram as paixões, que foram a indignação juntamente com a cólera. Arthur tem em si disponibilidade para a cólera, que sempre foi reprimida, permaneceu inconsciente e nunca se permitiu ativá-la. Ao receber essa carga emocional, a repressão foi rompida, o que levou Arthur à ação e à loucura, né? E o terceiro estágio é o estágio do despertar da paixão. Nessa etapa do auditório, que é o nosso personagem Arthur, adentrou em seus processos identificatórios, experiências vividas que provocaram as paixões de indignação e cólera. As paixões acarretaram alterações na sua mente e no seu corpo. O aparelho mental reagiu com dor, aflorou velhos e novos pensamentos, estabeleceu a tomada de decisão. Esse movimento irá impulsionar o nosso personagem ao quarto estágio, a mudança de julgamento. Com a mudança de julgamento, Arthur pôde dar vazão aos seus sentimentos, enfiou seus algozes, saiu do lugar comum e se suscitou a ação de poder fazer algo por ele mesmo, vingar-se e reparar a injustiça, colocar-se em simetria, que no caso foi matar os rapazes, atingindo desse modo o quinto estágio, que é a ação. A partir do momento em que Arthur mudou seu julgamento, sua posição mental, ele partiu para a ação, que foi matar os rapazes. O personagem deixou de ser Arthur Fleck
e se transformou no Coringa. Estabeleceu-se uma completa mudança. Arthur utilizou-se da dança para expressar sua entrada em outro universo. Houve uma mudança física e mental. Bom, essa foi a análise que eu fiz, né, dessa cena do metrô. E agora as considerações finais. A instância do Patos, né, nesse trabalho, colaborou de forma basilar para o exame e para a compreensão das paixões. A teoria das paixões aristotélicas, juntamente com a teoria da trajetória das paixões de Figueiredo, foram fundamentais para a contribuição e entendimento das paixões na psique protagonista do filme Coringa. E podemos afirmar que Aristóteles e Figueiredo nos presentearam uma nova forma de entender as pessoas e o mundo à nossa volta. São teorias valorosas que nos permitem uma ampliação da concepção emocional, cujas ferramentas puderam consolidar a análise da arte cinematográfica, inaugurando uma nova compreensão da natureza humana de sentir. E podemos, em consequência desses estudos teóricos, destrinchar as paixões mais íntimas que um ser humano traz na alma. Bom, foi isso que eu gostaria de apresentar e eu agradeço a todos pela atenção. Estou disponível para perguntas. Gostaria de parabenizar você. Certamente você nos levou à reflexão de pontos importantes contribuições para o nosso grupo, né, para os nossos estudos do grupo PARE. Eu gostaria de fazer um comentário antes que as pessoas formulem as suas perguntas. Agora vocês podem formular perguntas que eu direciono a Sirlene, podem digitar se quiser, podem abrir o áudio também, assim que eu falo, a professora também. Eu queria comentar uma coisa que eu senti quando li o seu trabalho e quando nós conversamos também, né, hoje pela manhã, e agora ouvindo a sua fala. Gostaria que você dissesse se concorda comigo, se é isso mesmo. Para mim, o personagem do Coringa é a figurativização daquele que não se encontra no mundo, né? Eu fiz até aqui comigo, nas minhas reflexões, uma referência com os macabeus, né? O povo macabeu da Bíblia Sagrada, que é um povo nômade, sem lugar certo. Para mim, o Coringa, ele é um nômade na própria vida, sem rumo. Assim, ele joga, ele canaliza tudo que ele sente no outro. Por meio da violência, da morte, da vingança, das paixões que são despertadas nele, né? É como se ele, como expurgar todo o mal e ressentimento que ele sente perante a vida e todo esse sentimento que há nele. Eu me senti até angustiada lendo o seu trabalho. Acho que é um sentimento importante, que mexe com a gente, que leva a gente a pensar, a refletir. E aí, penso que nós nos vemos um pouco, né, dos sentimentos do Coringa. Em pequena medida, talvez, outros em grande medida, né? Mas o Coringa, para mim, se apresentou tão humano e nos leva à reflexão da nossa própria existência e à compreensão de alguns aspectos que nós mesmos vivemos, né? Estou errada. A Maria Flávia agora há pouco comentava do trabalho que foi apresentado a respeito das pessoas em situação de moradia de rua, né? Eles são apagados. Eu acho que com Coringa, né? Ele é um doente mental e o doente mental em nossa sociedade ele é apagado, né? As pessoas não querem não querem saber. Então, o Coringa, ele sofre todo esse apagamento, toda essa violência, né? Inclusive dentro da casa dele. A mãe é também uma doente mental, tem desejos em relação ao Coringa, que fica tentando se realizar através do Arthur, né, do seu filho Arthur.
E então ele reprime as suas emoções, tentando agradar a mãe, e em consequência disso tudo, ele acaba desenvolvendo uma doença, né, que é essas risadas descontroladas. E ele é maltratado, né, em todos os lugares que ele vai, ele não tem voz ativa, ele sempre é humilhado, ele é apagado. E quando você fala que lembrou ovo Macabeus, né, a gente faz mesmo esse processo de projetar o que a gente sente no outro e introjetar também o outro na gente, né? Como o Bakhtin também coloca, né? Nós, né? O eu sempre tem algo do outro, sempre tem esse movimento de introjeção e projeção. E eu penso que o Arthur, né, na Pé Coringa, ele trouxe para a gente emoções bem parecidas do que a gente sente, né? E é por isso que a gente acompanha junto com ele essa indignação e essa cólera, essa revolta, né? Então, eu acho que é isso, Daniela. Não sei se eu te respondi. Sim, me respondeu. Muito obrigada. O pessoal te parabenizou aqui no chat. E agora vamos aguardar. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. A Márcia está perguntando alguma coisa. Tem sim. A Márcia pergunta assim, ó, Sirlene, gostaria de perguntar. Apesar do Coringa agir como alguém que vem como um anti-herói, podemos considerá-lo como uma pessoa que carrega patologias psíquicas que não foram resolvidas no decorrer da sua vida? Mas, ao mesmo tempo, na verdade, isso é uma afirmação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele atua como alguém que faz o que muitos de nós gostaríamos de fazer, mas não fazemos, seja pela lei ou pela questão da consciência. O que nos limita mais? A religião, a lei ou a consciência? Você poderia comentar? Bom, eu acho que é isso mesmo, né? Muitas vezes ele aparece como um anti-herói, só que muitas vezes, durante o filme, a gente vê torcendo o Coringa, né? Porque realmente ele tem uma patologia, ele se reprimiu, né? Ele não é uma pessoa que se expressa de forma correta por causa dessas patologias, né? E ele é uma pessoa muito reprimida, tanto pela sociedade como pela mãe. Ele não pôde desenvolver parte da personalidade dele, então ele adoeceu. E quando a Márcia fala, né, da questão da religião, a lei ou a consciência, eu acho que tudo isso ajuda que a gente possa fazer filtros, né? Para que a gente possa viver em sociedade, respeitando o outro, respeitando as leis. Então, a religião, a lei e a própria consciência, né? Como na psicanálise a gente chama, faz parte de um superego, uma instância que a gente tem no aparelho mental, que filtra, né, o que a gente pode fazer, que censura os nossos comportamentos, que faz com que a gente possa pensar o que é mais adequado na convivência de uma sociedade ou não. E o que aconteceu com o Coringa é que ele sendo doente, ele tem uma psicopatia, né, ele tem uma doença, e no caso ele se libertou dessa repressão, né? É como se explodisse. E aí ele não tinha mais censura. Então, a partir daí, ele passou a agir conforme os desejos dele, matando e fazendo o que ele queria, aquele bem, e tudo aquilo que os desejos dele pediam para ser realizado. Então, é isso, Márcia. Sim. O Alan Ribeiro Radi também fez uma pergunta aqui para você. Eu vou ler, tá? Sirlene, como psicanalista e linguista, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre suas considerações acerca da natureza das paixões disponibilizadas aí em nossas prateleiras, principalmente no sentido de uma construção individual absorvida do meio.
Eu acho que a Maria Pava, ela foi muito feliz quando ela percebeu a prateleira que ela coloca para a gente, né? Às vezes a gente tem a gente pensa nessas paixões, nessas emoções, mas parece que às vezes a gente não sabe organizar e não sabe nomear. E a Maria Flávia fez isso com muita propriedade. Ela colocou de forma simples e bem assertiva para a gente todas essas paixões, o que a gente guarda com a gente, né? O aparelho mental é como se houvesse mesmo essa prateleira de paixões, né? Por exemplo, se a gente vive emoções de forma mais constante, né? Essa paixão, ela vai sendo marcada no aparelho psíquico e ela vai ficando armazenada no aparelho mental. Muitas vezes, quando a gente vivencia algo parecido, essa paixão aparece, né? Que foi o caso do Coringa, a respeito da indignação, quando ele viu a moça sendo insultada, ameaçada, né? Ele teve uma empatia com aquela situação, uma empatia com a moça, né? Porque ele já tinha essas emoções dentro dele. E ele ficou indignado. E a partir da indignação que ele teve, e a agressão que ele teve dos 3 rapazes, surgiu a cólera. E a partir disso, né, ele pôde chegar à ação que foi matar os rapazes. Então, é bem isso que acontece. Bom, não sei se eu respondi a você, Alan. É isso que você estava me perguntando, que você me perguntou? Ô Silene, eu vou abrir aqui meu microfone para dialogar um pouquinho com você, mas coincidentemente, quando você começou a me responder, eu tive uma queda aqui na chamada e fui reconectado, mas eu cheguei enquanto você estava respondendo e peguei aí um gancho da resposta que deu para perceber que sim, você conseguiu me responder e eu agradeço. Imagina. Silene, tem também aqui um comentário e uma pergunta do Luiz. Vou ler para você, tá? Prezada Sirlene, a vida social vai para o cinema vem para a vida social, disponibilizando comportamentos, suscitando que implicam ações. Você poderia comentar um pouco sobre essa influência do cinema em nossas ações cotidianas, sobre nossas ações? Bom, o cinema é uma arte, né? Eu acho que a arte, ela representa a vida, né? Tudo que nós vivemos acaba sendo representado na arte. Como eu trabalho com a psicanálise, eu acabo recorrendo um pouco a ela. E a psicanálise coloca que muitas vezes a gente precisa sublimar as nossas paixões, as nossas emoções. E a arte é um grande veículo para isso. Então, por isso que a literatura, a pintura, a música, o cinema é um grande representante dessas paixões, daquilo que a gente vivencia, né? Então, eu acho que a arte influenciando o homem e o homem influenciando a arte. Eu acho que é esse veículo de vai e vem. Porque, principalmente nesses dias de pandemia, eu penso que se a gente não tiver uma válvula de escape para a música, para a literatura, para algum meio artístico, fica mais duro viver nesses dias. E quando a gente lança a mão desses veículos, eu acho que ameniza, né, a dor da alma. Então, o cinema, né, a literatura e outras obras de artes, ela vem para fazer isso com a gente, para amenizar as nossas dores e também para representar, né, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz na vida, as nossas ações cotidianas, né, representadas na arte mesmo. Plenamente, Sirlene. A Márcia também comentou mais um pouquinho aqui, vou ler para você. Quando você fala que a gente torce por ele, pelo Coringa, né? Em alguns momentos, é bem verdade. A cena que mais me tocou foi a dos 7 minutos do programa, em que ele mata o apresentador, representado pelo Robert De Niro.
ele perde totalmente a censura, exatamente o que você traz. Muito grata por esse trabalho, parabéns. O Luiz também te agradece. Obrigado, doutora, ele diz. Eu que agradeço, Márcia, Luiz e a todos. Mais alguma pergunta, pessoal? Luciano, sim. Oi, sim. Vou ligar aqui. Oi, Silene, parabéns pela apresentação. Oi, Luciano. Olha, o que me impressionou, primeiro foi a maneira tranquila e clara que você colocou e pôde mostrar de forma tão incisiva esse personagem, porque esse último filme do Coringa foi algo que impactou o mundo inteiro, realmente. Porque todas as figuras do Coringa, até então, mostradas, já partiam da ação, né? O Coringa de Jack Nicholson, o Heath Ledger, né? Quer dizer, todos eles já estavam em plena ação. Então, todos nós tínhamos um contato do resultado daquilo e não tínhamos visto as origens de como foi formada aquela pessoa. Eu percebi que o grande trunfo desse filme foi a percorrer toda a linha de traumas que o personagem Arthur passou. Ou seja, eu vi uma ligação muito estreita dentro daquilo que nós estamos fazendo. Quer dizer, dá para perceber nesse filme, agora com a sua análise mais ainda, a trajetória de todo esse sofrimento e a trajetória das paixões e o que provoca em Arthur. Tanto é que, em alguns momentos do filme, quando ele começa a rir, nós já sabemos que aquela risada, aquilo ele não pode rir, não rir, porque você já sabe que ele está rindo e ele está nervoso. Né? Quer dizer, a risada dele é nervosismo, é ansiedade, é medo, tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiquei impressionado como a trajetória das paixões, ela se enquadra de entender esse personagem, de entender o que... Eu achei muito interessante que você fala, você vem contando de uma forma tão interessante que aí nasce o Coringa, você percebe ali nasceu o Coringa. Nasce o Coringa porque realmente, como a Márcia estava colocando aqui, não tem mais, explodiu, né? Explodiu a pele, não tem mais controle algum, ou seja... eu lembrei da apresentação do Assir, quando falou do aspecto jurídico, de conhecer ligado ao crime, né? Quando eles colocaram ligado ao crime e entender as paixões. Eu vi nesse aspecto, entender a trajetória das paixões, podemos entender o Coringa, o que é essa figura, entender a questão de muitas pessoas que nós conhecemos muitas vezes pelas ações, não é? Então, quer dizer, é um assassino, é uma pessoa altamente perigosa e tudo mais, mas ninguém sabe o que provoca, que tipo de paixão transforma essa pessoa, que tipo de trajetória essa pessoa passou. Eu vejo que a trajetória das paixões está crescendo muito. Esse postulado da Flávia está mexendo tanto, né, de poder entender esse percurso das paixões, para poder entender, para ajudar as pessoas também a ver o outro, a ver o sofrimento do outro. E entender a trajetória das paixões te segura também a não provocar sofrimento. Não é? Porque ontem, quando foi a fala da palestra ontem, né, que foi a palestra que falou sobre Tomás de Aquino, e ele resumiu as 4 paixões: alegria, tristeza, esperança e temor. Então, eu entendi como se fosse essas 4 estão
controlando todas as situações, vamos dizer assim. Não é? É o resumo de como se fosse um controle, o plug de tudo que acontece no ser humano. E eu fiquei muito impressionado com isso. Da mesma forma que o filme impactou todo de poder entender o personagem Coringa, obviamente não é justificar, porque ele realmente enlouqueceu, é claro, né? Quebrou todos os limites, né? E é interessante porque nós temos limites para justamente não que somos limitados num sentido negativo, como se fosse podados, né? Não, o homem tem dentro dele, eu vejo assim, né? Eu entendo que o homem, as nossas paixões é algo muito forte dentro de nós. E tocar as paixões provoca ação. E eles colocavam, vai devagar nisso, porque, não é? Porque é algo muito forte dentro de nós. Provoca ação, provoca o movimento. Então você está de parabéns. Valeu, Silene. Obrigada, Luciano. Que você fez uma boa reflexão, porque essa teoria da Maria Flávia, ela é grandiosa. Ela nos permite realmente fazer toda essa... eu penso que ela vem nos ajudar para entender o ser humano, a sua complexidade, nas suas trajetórias, porque a gente viu como que Arthur foi ficando doente, né? Desde criança ele foi violentado, ele foi maltratado, humilhado. Isso veio numa sequência, num crescente. E ele sempre se reprimindo, ele sempre tentando não expressar, não podendo expressar essas paixões. E com a teoria da trajetória das paixões, a gente pôde verificar passo a passo como isso se dá. Eu acho interessante, né, uma teoria muito grandiosa, porque nos permite fazer essa análise, né? E eu fico pensando que faz até parceria com a psicanálise, né? Quando a gente faz uma análise, né? Uma análise psíquica. A trajetória da paixão nos permite a isso. Então, eu acho que essa reflexão que você fez, Luciano, é muito interessante. E realmente essa trajetória, a teoria das paixões, ele é bastante grandiosa. E eu penso que a Maria Flávia ainda tem muita coisa a acrescentar, que eu acho que poderia ela dar mais continuidade, enriquecer mais ainda. Ela já é uma teoria muito rica, mas ela pode ser usada para muitas coisas, né? Então, eu penso que é isso. Silene, o Alan comentou aqui, acrescentando ao que o Luciano disse, fala assim, ó, sobre isso que o Luciano refletiu, Michel Meyer, ao tratar das paixões, fala que ela tira o homem de sua essência. Por isso, é grande a chance de que o homem se perca. Quando o Luciano também fala que as paixões fortes, né? A gente, muitas vezes, se a gente não tiver um bom treino, a gente não consegue, por exemplo, lidar com algumas paixões avassaladoras, lidar com as emoções, porque elas acabam sendo expressas, né, explodindo, né, e de uma forma descontrolada. Então, realmente, né, as paixões, as emoções, é a essência do homem, né? Então, eu acho que o homem, sim, tem uma grande chance de se perder nas paixões, porque ela faz com que a gente perca a capacidade racional e a gente acaba entrando na paixão e vivendo ela intensamente. Eu gostaria de comentar rapidamente aí, agradecer, Silene, as suas palavras a respeito da teoria. Muito me alegra ouvir tudo isso que você disse. Agradeço ao Luciano também pelos comentários à teoria. E eu acho que, Silene, você teve uma sacada muito interessante no seu trabalho,
trabalho está muito bonito, né? Você alia o seu conhecimento de psicanálise e trabalha com a trajetória das paixões num objeto de pesquisa muito instigante. Mas eu quero pontuar uma coisa que você disse. Você disse uma paixão vai sustentando a outra, né? Então você falou da cólera e da indignação e você mostrou essa codependência entre as paixões. Eu acho que esse é o caminho para novos trabalhos. Ontem, na palestra de Tomás de Aquino, ele mostrou, é porque o Aristóteles não fez isso para nós, mas Tomás de Aquino faz. Ele fala de uma paixão que gera outra, uma paixão que condiciona o nascimento da outra. E aí você já veio mostrar, mesmo a gente não trabalhando com Tomás de Aquino ainda, você já veio mostrar no seu trabalho que a cólera sustenta a indignação e vice-versa. Isso é novo, isso é um caminho de pesquisa. E aí, pensando nisso, ontem na palestra do Andrei Ivanov, ele disse uma coisa, quando ele mencionou muito bem, relembrou aqui o Luciano, que as 4 paixões fundamentais são alegria, tristeza, esperança e temor. Ele, se a gente partir disso, a gente consegue chegar às outras, né? Aí ele já mostra que tem caminhos de umas coisas que levam às outras. Mas o que eu queria comentar com você, que é interesse nosso aí na área da psicanálise, é o seguinte, que a tristeza é um estado, né? E a tristeza, ela, na verdade, ele diz o seguinte, que o temor é uma paixão, uma das 4 paixões fundamentais. O temor, ele gera uma aversão ou repúdio. Enquanto o desejo gera uma vontade de aproximação, o temor gera aversão ou repúdio e leva à tristeza. Então veja que na base da depressão pode estar o medo. Isso, São Tomás de Aquino vai mostrando para a gente nessas linhas de raciocínio, quando uma paixão puxa a outra. Então, eu acho que hoje, como a gente está vivendo a pandemia e os casos de depressão aumentaram significativamente, olha como faz sentido, né? A depressão como reflexo da tristeza, tendo como raiz o medo. E o temor é o que está mais difundido hoje em dia por causa do vírus, né? Então, eu acho que esse raciocínio é novo nos estudos retóricos, e você já deu para a gente um primeiro pontapé aí que nossas pesquisas devem começar a explorar a partir de agora, com o auxílio de Tomás de Aquino, como muito bem pontuou o Luciano. Parabéns pelo trabalho, Silene. Só gostaria de comentar, quando você fala do temor, né, desse medo, que às vezes causa uma fuga, né, a pessoa não se lança ao que ela gostaria, isso causa uma tristeza também, né, porque ela começa a se sentir fracassada, e isso realmente leva a uma depressão, porque a pessoa começa a se sentir incapaz, ela começa a se depreciar, e é bem interessante essa comparação que você fez em relação ao temor, porque na depressão, o cerne é realmente o medo. Às vezes, muitas vezes, uma depressão começa com uma ansiedade, às vezes a gente fica achando que uma depressão é só aqueles sintomas de não ter ânimo, de ficar acamado, de não ter vontade, mas existem depressões com outras sintomatologias, né? E muitas vezes a depressão, ela aparece na ansiedade. Às vezes a pessoa fica ansiosa, ela fica agitada, isso é depressão. A pessoa tem dores, mas não sabe por que está tendo essas dores. E o cerne de tudo isso é o medo. E realmente, com essa pandemia, proliferou. Eu, enquanto psicóloga e psicanalista, eu estou com uma lista de espera de procura das pessoas para se tratar porque não estão bem. O medo realmente, o temor, gera essa depressão. Eu acho que você colocou muito bem. Que bom, obrigada, Silene. E
Daniela por favor, querida Daniela. Olá. Ninguém mais quer fazer perguntas? Ok. Eu dou por encerrada, então, a palestra da Silene Aparecida. Silene, muito obrigada. Como você pôde tocar, eu queria até retomar alguns comentários aqui que, de repente, você não conseguiu ver e eu não falei um por um. A Priscila te deu parabéns, falou que foi muito didática. O Luciano também te parabenizou, a professora Maria Flávia. Parabéns, Silene, lindo trabalho. A Márcia, parabéns, Silene. O Tiziano também. A Ana Cláudia comentou, objeto de análise super instigante. Parabéns, Silene. A Bruna comentou também, trabalho super interessante. Parabéns. A Andréia, parabéns, Silene, muito interessante. E eu também te agradeço muito pela contribuição dessa tarde. Realmente, ler o seu trabalho foi delicioso, foi muito bom. Eu até comentei com você, né? Você, de uma maneira até poética, né? Conseguiu falar do Coringa para nós. Muito obrigada. E, assim, por encerrada a palestra da doutoranda Silene Aparecida. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a você e a todos pelas palavras de carinho, né? E eu que agradeço essa oportunidade, como eu já disse, eu gostaria de agradecer mais uma vez à professora Maria Flávia, aos membros do grupo Mari pela oportunidade. E é isso.